Olá, amigos e amigas da Rede Record, da Record News, da TV Candelária. Estamos começando mais um Papo News, seu programa de entrevistas, onde semanalmente comparecem aqui os verdadeiros protagonistas da história do desenvolvimento do estado de Rondônia, para contar um pouco da sua vida, do seu trabalho, do seu idealismo, inspirando a todos nós, produtores, apresentadores e os próprios telespectadores, a tomarem uma atitude proativa diante da vida e diante dos inúmeros problemas que nós ainda temos que enfrentar e que nos desafiam para tornar Rondônia um lugar cada vez melhor para viver. E olhem em que sinuca de bico eu fui me meter. Hoje, o nosso convidado é ninguém menos do que Everton Leone, o diretor do Sistema Imagem de Comunicação, empresário que está em Rondônia. Fale, meu amigo. Primeiramente, estou quebrando o protocolo. Esse cara, só porque ele é o dono, ele para o programa no meio. Pois é, mas é o chefe, né? Não, mas o programa aliás, também... mais que o chefe, um grande amigo. O programa tem essa informalidade também, né? Pois é verdade. É que eu quando faço programas, eu tenho um cacoete e é quase que... como é que uma marca, né? Uma característica. Eu gosto de ficar daquele lado ali. É verdade. Pode trocar? Incomoda bastante. Eu não consigo falar, eu consigo raciocinar do lado esquerdo. Vamos trocar de lugar? Não, fica aí. Por favor. Fica ali, por favor. Pronto. Do lado eu me sinto melhor. Seguinte, mas deixa eu cumprimentar os telespectadores do Papo News. Esse programa que eu tenho por ele um carinho todo especial, assim como tenho pelo Sérgio Melo. Além de ter uma grande amizade pelo Sérgio, eu sou fã do profissional Sérgio Melo e do ser humano Sérgio Melo. Que beleza. E eu queria até aproveitar e mostrar uma foto aqui, Sérgio. Nossa não, é uma outra foto. Quem são essas fotos aí, Sérgio? Aqui é a dona Joselane e eu sou o Sérgio Melo. É mesmo? E aí quem são? É o Cassiel Cid e o Sérgio Melo na Ponta Negra. Eu já tô percebendo que eu caí no Arapuca. Né? Bom, gente... Dona Regina e o seu Sérgio Melo aí. Ó. A dona Regina quem é? É minha mãe, minha a sua mãezinha. Oh, que maravilha. Ela está onde hoje? Hoje está em Rio Branco. Rio Branco. Mas está de passagem na casa de umas tias, né? Ela mora onde? Ela mora mesmo em Manaus. É? Bom, já que a gente começou a falar e mostrando essas fotos aí, Sérgio Melo, deixa eu fazer o programa hoje então. Eu sabia que eu tinha caído no Arapuca. Gente, isso não foi combinado não, é surpresa mesmo. Mas uma leve surpresa. O senhor já largou o papel? Produzindo todo aqui. Já larguei o papel de mão, o roteiro que eu tinha feito para entrevistar o Everton. O senhor foi pro duelo e já largou as armas. O senhor foi pro duelo e já largou as armas. Pronto, rendeu. Entendi. Mas é o seguinte, é que o Sérgio Melo, durante esses anos todos, ele tem entrevistado os protagonistas da história desse estado. Na verdade, nós estamos, e eu gosto de dizer isso, nós estamos recontando a história de Rondônia. É isso mesmo. Quando nós trazemos aqui os grandes personagens. Eu reputo esse programa como o programa mais importante que nós temos na televisão de Rondônia. Porque essas gravações todas, esses depoimentos todos, Sérgio, eles vão ficar guardados na memória desse estado, que hoje é muito pequena, nós temos muito pouca coisa guardada. Verdade. E talvez o maior acervo da história desse estado esteja conosco. Está sendo construído. E construído aqui, justamente no Papo News. E é por isso, meu querido Sérgio Melo, que eu gostaria de saber, eu estou curioso para saber um pouco da história do Sérgio Melo protagonista. Tu não é filho de Rondônia, né? Não. Mas é como se fosse. Não, eu já adotei Rondônia como minha terra, né? Nascesse aonde? Eu nasci no Rio de Janeiro. Mas é carioca? Só que é o seguinte, foi um acidente de necessidade clínica, né? Minha mãe e meu pai, seu Eli Melo e dona Regina. O senhor fica... Ele está tenso. Ele está tenso, gente. Ele bota todo mundo naquela cadeirinha ali. É desconfortável essa agora eu tô me vingando. Sim, Sérgio, e aí? Pois bem, seu Eli Melo, dona Regina Melo moravam em Feijó, no interior do Acre. E lá se conheceram, se casaram. Teu pai fazia o que? Tua mãe fazia o quê? Meu pai era laboratorista da antiga fundação, hoje Fundação CESP, né? Aliás, antigamente era a Fundação CESP, hoje
Não, é a Fundação CESP hoje. É a Fundação, Fundação de Saúde, né? Era, Fundação de Saúde Pública. Então, meu pai é laboratorista, minha mãe era professora de um grupo escolar na cidade. E se casaram, tiveram o primeiro filho, minha mãe perdeu. Depois ficou uma outra gestação, ela perdeu. Puxa. Aí quando ela ficou gestante de mim, aí resolveram procurar um recurso, né, para a cidade grande. Foram para Rio Branco. Tinha um tio meu que morava no Rio de Janeiro, que veio a ser inclusive depois o primeiro governador do estado do Acre, quando passou a estado. Ele morava então no Rio de Janeiro, José Augusto. E fomos para a casa desse irmão dela. Aliás, ela foi para a casa desse irmão e lá procurou uma assistência médica. Naquela época não havia pré-natal, né? E foi um acompanhamento médico bem sucedido, tanto é que eu nasci no Rio de Janeiro, lá fiquei durante um ano com acompanhamento médico e depois ela voltou para o Acre, onde eu fiquei até os 6 anos de idade. E quando tu nasceste também merecesse cuidados? Exatamente, fiquei ainda sob cuidados médicos, até que foi liberado, né? Disse, não, esse aí pode morrer de outra coisa, mas as complicações, era um problema de consanguíneo, né? Problema de incompatibilidade de sangue do meu pai. Entre o casal. Exato. Aí, com 6 anos, fui para Manaus. Lá em Manaus foi onde eu praticamente me conheci como gente, estudei, passei grande parte da minha juventude. Tu vivesse em que bairro lá em Manaus? Lá em Manaus eu morei sempre foi no centro, né? No centro de Manaus. Morei na rua Ramos Ferreira, ao lado do Atlético Rio Negro Clube. Depois na Luiz Antoni, em frente aonde hoje é o Colégio Militar. E depois eu fui para a rua Jonatas Pedrosa, também no centro, próximo ao Palácio Rio Negro. Que é e o teu pai trabalhando na Fundação CESP? Exato. Não, nessa época meu pai já tinha separado. Hoje é Fundação Nacional de Saúde. É, exatamente. Agora sim. É Fundação Nacional de Saúde, a antiga Fundação CESP. Mas meu pai separou da minha mãe. Aqui ou lá? Na época, quando lá em eu Manaus. estava com 6 anos, ainda lá em Rio Branco. Em Rio Branco. Aí minha mãe conheceu um outro cônjuge, né, que passou a viver maritalmente com ele, Eduardo Dias da Rocha. Foi praticamente quem acabou de me criar, quem eu tive na condição de padastro, né, embora meu pai estivesse vivo. Eu tive essa felicidade de ter 2 pais, né, vivendo cada um a sua vida, mas todos trabalhando conjuntamente pela minha felicidade. Filho único, né, nessa condição eu acabei perdendo todos os 2. Meu pai mesmo, biológico, mais anteriormente, e mais recentemente o meu padrasto. E ficasse em Manaus até que idade? Fiquei em Manaus até 1979. Lá já tinhas quantos anos? Eu sou meio ruim de matemática, sabe? Mas eu tinha por volta de 22, 23 anos quando eu vim para cá, em 79. Quando viesse para cá. Mas lá em Manaus, já tivesse alguma experiência no rádio? Já. Comecei a trabalhar no rádio em Manaus, na rádio Tropical de Manaus. Como é que se deu o teu ingresso no rádio? Já desde menininho tu tinhas essa voz assim, diferente dos outros meninos? Não sei, acho que sim. O certo é que eu sempre gostei de rádio. Meu maior presente na vida foi ganhar um radinho de pilha. Naquela época a Zona Franca de Manaus proporcionava isso. E depois um gravador de rolo. Era um brinquedo um pouco sofisticado, mas gravava perfeitamente. Para a época era ali, exato, ali eu tive a felicidade de me escutar pela primeira vez, fazer várias narrações. Isso com quantos anos? Isso 15 anos, eu acho que mais anos. 14, 15 anos. E sempre gostei de ouvir rádio. O teu primeiro emprego foi no rádio? O meu primeiro emprego na área de comunicação... Não, antes. Fora da área de comunicação, independente da área de comunicação, trabalhasse em alguma outra atividade antes? Não, só estudava. Aí comecei no rádio, com 2 meses que eu estava no rádio. E como é que foi o teu ingresso no rádio? Foi fácil? Chegou lá e já começou a falar? Ou teve um teste, aquelas coisas tradicionais do rádio? Tinha um amigo que sempre brincava comigo nessas gravações que a gente fazia. E ele ouviu no rádio uma chamada que estava a Rádio Tropical de Manaus
Foi a primeira FM lá do Amazonas. Grande rádio tropical. Rádio era segundo Antônio Malheiros, foi a primeira FM estéreo do Brasil. Porque ele tinha os benefícios da rádio da Zona Franca, em Manaus, e comprou um equipamento sofisticadíssimo. Eu, em 82, eu fui a Manaus pela primeira vez, eu havia recém-chegado a Porto Velho, e por onde quer que a gente andava naquela época na cidade de Manaus, aquele comércio todo, só se ouvia rádio tropical. É verdade, era uma coisa impressionante. Era a única na época FM, quando eu vim para cá, depois apareceram outras. E era primeiro FM estéreo do Brasil. Ela transmitia emissão estéreo. Bom, aí tu chegou lá, foi fazer o teste. Aí meu amigo avisou, olha, estão precisando de locutor, eu acho que se você for lá vai conseguir uma vaga, rapaz, tu tem uma voz boa e tal. Eu digo, eu vou tentar. Cheguei lá, uma fila grande, né? Ixi, no final da fila, foi indo. Na época o operador de áudio, que era o Adelino, veio a ser um grande amigo meu depois. Ele, além de mim, atrás de mim já chegaram outros, né? Mas quando eu fiz o teste, eu fiquei até um pouco assim, surpreso. Quantos anos tu tinhas? Eu tinha por volta de 18 anos, 17, 18 anos. Aí, quando eu fiz o teste consistia em ler uma notícia e ler uma publicidade, um comercial de bancada, né? Aí eu li os dois, quando eu acabei de ler, ele apagou a luz do estúdio, chamou o pessoal da fila, acabou o teste, por hoje já está preenchido. Esse é o Sérgio Mello que eu conheço. Eu digo, e aí, como é que eu vou saber? Ele disse, não, se você for escolhido, amanhã a gente vai ligar para você. Mas nessa altura você já estava escolhido. Acabou o teste. Assim, pelo que eu vinha acompanhando também, ouvindo os outros fazendo o teste, né? Eu estava no papo. Eu acho que deu para... E o certo é que colou, né? 8 horas da manhã me ligaram. Na verdade, eu tenho a impressão que o cara só queria depois consultar o superior. Porque o chefe, a opinião dele já estava definida. Já estava definida. Então, no outro dia seguinte, 8 horas da manhã me ligaram. Você é o Sérgio Mello? Sou eu. Aqui é da Rádio Tropical, você passou no teste, tem que estar aqui 9 horas da manhã para apresentar um programa. Eu digo, mas já vou chegar apresentando um programa. Rapaz, quando eu cheguei, existia um jornal conduzido pela Rádio Nacional da Amazônia, era o Jornal de Integração Nacional. O Jornal de Integração Nacional, ele era liderado em Brasília pela Rádio Nacional da Amazônia, e tinha a Rádio Caiari aqui de Porto Velho, que entrava ao vivo, e algumas emissoras da Amazônia entravam ao vivo, e lá de Manaus era a Rádio Tropical. O texto estava pronto. Sérgio Mello. Quando chamaram notícias do estado do Amazonas, direto da Rádio Tropical de Manaus, aí eu entrei. Entra o novato. Rapaz, o coração foi a mil, né? Já falando para a Amazônia inteira, para a capital federal. Mas, graças a Deus, foi legal. Trabalhei lá durante um bom tempo, na área de jornalismo, disc jockey, fiz uns programas lá. Ficasse na Rádio Tropical até que idade? Rapaz, vamos falar por tempo, porque a idade é meio complicado, né? Até porque... Vamos lá, eu entrei na Rádio Tropical de Manaus em 1977. Tá. Aí trabalhei 2 anos. Em 1979, 2 anos depois, que eu estava trabalhando. 2 meses depois eu comecei a trabalhar. Ele não está acostumado, gente. Ele acha que ele tem o dia inteiro para falar. Nós temos aqui um tempo... Ele é novato, ele não sabe ainda. Porque nós temos que chegar em Porto Velho ainda. 2 meses depois, eu comecei a trabalhar num jornal. Jornal escrito. Jornal impresso lá em Manaus, que era o jornal A Notícia. E acumulava com a rádio. Fiquei acumulando com a rádio. Aí fazia jornalismo na Universidade do Amazonas, tinha passado por curso de comunicação social, que não cheguei a concluir. Um dia eu estava apresentando um programa de música na Rádio Tropical chamado Peça Bis pelo telefone. E chegou lá um cidadão que trabalhava na portaria e disse, olha, o Belchior está aí querendo falar contigo. Eu digo, o Belchior? Ele disse, O cantor? O Belchior, sim. Eu digo, não é possível. Aí abri, quando eu vi pela janelinha do aquário, um cara parecia... Aquele bigode. Mesmo, bigodão, cabelo meio comprido. Eu digo, rapaz, cheio de disco do lado assim. Eu digo, rapaz, deve ser o Belchior, manda entrar. Aí quando entrou era o senador, na época, deputado federal, Odacir Soares. Meu Deus do céu. Que tinha parado tinha montado aqui a rádio Rondônia FM, foi comprar discos
E estava lá por Manaus. No primeiro momento que tu viu, era a cara do Belchior. Parecia. Eu fui enganado, induzido pelo porteiro da rádio. E ele me convidou para vir trabalhar em Manaus, aqui em Porto Velho, que ele estava implantando uma rádio aqui, FM, estava recrutando mão de obra e estava precisando de um locutor para apresentar programa musical e tomar conta do jornalismo. E ele tinha te ouvido? E ele me ouviu no aeroporto, estava indo para o hotel, estava andando pela cidade fazendo compras, sei lá, ele ouviu a rádio e me gostou e foi lá fazer a proposta. Eu disse que vinha. Ele me fez uma proposta na época bem encantadora. Interrompi até meu curso de comunicação lá para poder vir para cá. E viesse sozinho para cá? E vim com o Pedro Chaves, que você chegou Pedrão, a conhecer. O Pedrão foi depois aproveitado na Rádio Caiari. Foi nosso colega na Rádio Caiari. E eu disse que vim, mas sem muita convicção se eu vinha. Eu vim mais foi por causa do Pedro, que ele disse que vinha também. Quando chegou a data da viagem que ele arrumou, foi lá em casa, pai, vamos. O Belchior, o Odaci Soares trouxe vocês dois. Trouxe nós dois para Rondônia. Um abraço ao nosso senador, eterno senador. Exato. E aí, por onde ele me encontra, ele diz, ó, foi eu que trouxe o rapaz para Rondônia. Mas não deu para a gente trabalhar junto muito tempo. Bom, chegasse aqui direto na Rádio Rondônia. Na Rádio Rondônia. Ficasse quanto tempo na Rádio Rondônia? Na Rádio Rondônia eu trabalhei 2 períodos. O primeiro período foi de 6 meses, depois eu e aí foi para onde? Gostei da situação financeira da rádio. Os acertos que a gente tinha feito, ele teve alguns problemas de percalço, não pôde cumprir, explicou direitinho. Aí de lá eu estava pensando já em voltar para Manaus quando fui chamado pelo Lauro Pazeto. Irmão Lauro Pazeto. O irmão Lauro Pazeto. Rádio Caiari. Para trabalhar na Rádio Caiari. Aí fiquei na Rádio Caiari, foi quando conheci você, depois conheci a Oneide Aparecida, aquele grande homem de comunicação que foi Luiz Rivoiro. Beni Andrade. Muito Beni Andrade, Volney Alonso. E tinha muito mais gente, né? Júnior, né? Júlio Júnior é o pessoal de São Paulo que veio, o Vanderlei Mariano. Grande figura. Chagas Pereira. Bem, e outros daqui, né? Valmir Miranda. Saudoso Valmir Miranda. Nós paramos na Rádio Caiari, lá com o convite do Lauro Pazeto, quando nós nos conhecemos e muita gente que ainda está aqui, graças a Deus, começou uma relação de amizade com você, Sérgio, amizades eternas. E alguns que já partiram também, lamentavelmente, como o próprio Valmir Miranda e o grande e eterno Luiz Rivoiro, né? Perfeito. Aprendi muito ali, Principalmente um outro estilo de locução, rádio AM. Aliás, eu falei outro dia, o rádio AM na época imperava aqui, né? Era mais importante do que a televisão, né? É verdade. Então fiz muitos programas ali, ainda com o apoio do nosso companheiro Ivan Gonzaga, que era um produtor, né? Filho da dona Júlia. Fiz lá uns programas de musicais, revistas radiofônicas, mas o programa que me orgulhou mais de fazer na Rádio Caiari foi o Jornal de Integração de Rondônia. Que eu depois fiz também com Beni Andrade, a partir de 83. Eu apresentei, na época o editor-chefe era o Valmir Miranda, apresentei com o Lenilson Guedes, depois apresentei com o Eudes Lustosa, né? E foi através do Eudes Lustosa que eu comecei a fazer televisão. Que ano isso? É difícil, ainda mais pego de surpresa, não sei, mas foi início dos anos 80. O Estado foi criado em 82. 80, 81, por aí. Foi antes da criação do Estado. Aí fosse para a TV Rondônia acumular a Rádio Caiari. Porque o Eudes foi convidado para assumir a chefia da Casa Civil pelo governador Jorge Teixeira, da época. Ele apresentava o Jornal de Rondônia, na TV Rondônia, e ficou incumbido de encontrar uma pessoa para substituí-lo lá. E nessa condição foi que eu fui para a TV Rondônia. Na época, sob a direção do Dr. Ulisses Paes Azevedo, grande figura humana, um homem realmente de uma importância fundamental na história das comunicações aqui. Era um homem que a gente chegava na sala dele para falar 5 minutos e falava 2 horas. Não. Ele não deixava sair. Não deixava sair. Sempre tinha mais uma para contar. Fumava feito uma caipora. Mais uma figura realmente. Quem conheceu
teve o prazer de desfrutar desse imenso privilégio. Uma figura agradável. Uma pessoa como o Dr. Ulisses. E, bom, essa experiência nova na televisão foi uma coisa impactante para ti, certamente. Foi, né? Principalmente porque me deparei lá com outra figura humana, que era o Biratã Sampaio, né? O Biratã Sampaio, o editor-chefe do jornal. Tem uma história do jornalismo que tu conta sempre, tu estreia na apresentação do jornal. Foi, primeiro dia na apresentação do jornal. Eu, pela rádio, estive lá no Parque Circuito? No Parque Circuito, lá no Parque dos Tanques, numa solenidade conduzida pelo governador Jorge Teixeira, e na qual ele, em homenagem aos serviços prestados por William Cury, naquela época o diretor, o presidente da Codaron, ele resolveu denominar o Parque dos Tanques o nome de William Cury, a partir daquele... Ainda em vida. Decreto, ainda em vida, foi homenageado ainda em vida. Teve essa distinção. E na nota que o Biratã fez, estava lá, que o governador, numa solenidade lá, porque além desse fato de ter mudado a denominação do parque, ele tinha feito entrega de equipamentos e outros implementos agrícolas aí para os agricultores. E na nota lá ele colocou que o nome do parque era Parque dos Tanques, e eu, para mostrar serviço, para dizer que estava bem atualizado, mudei o texto do Biratã e na hora de ler Parque dos Tanques eu li Parque de Exposições William Cury. Já atendendo o direcionamento e o batismo dado pelo governador. Pois é, aí quando entrou o intervalo comercial, rapaz, antes de terminar ele já estava ali na janelinha do aquário lá, tirando o óculos, colocando o óculos, querendo abrir a porta. Querendo te engolir. Rapaz, quando entrou o intervalo comercial, ele chegou lá na bancada e tirou o óculos da cara, mas botou a cara bem pertinho da minha, assim, bem isso. Disse, colega, bate na minha cara, chama minha mãe daquela palavra lá, pisa no meu calo, mas não muda meus textos, pelo amor de Deus. Não muda meus textos, o que estava escrito aí é Parque dos Tanques, tu leu Parque de Exposição William Cury, de onde é que tu tirou isso? Aí eu fui explicar para ele, né? Ele disse, não, eu vou morrer, tu vai morrer, o William Cury vai morrer e o nome daquele parque ali vai ser Parque dos Tanques, rapaz. Não vai ter quem tire essa denominação. E ele já morreu, né? O William Cury está vivo, graças a Deus, eu também ainda estou, mas é Parque dos Tanques. O Parque dos Tanques continua. Tinha certa razão, né? E a partir daquele dia eu aprendi uma lição muito importante. Respeitar realmente a produção intelectual dos colegas, dos redatores, né? Hoje, para me mudar o texto de alguma pessoa, eu tenho que ter uma intimidade muito grande e permissão, né? Principalmente na condição de apresentador de telejornal. Geralmente eu converso com o editor, com os repórteres, para pedir se eu tenho realmente autorização para fazer isso. Quanto tempo ficaste na TV Rondônia? Trabalhei na TV Rondônia. Quem eram os repórteres na época da TV Rondônia, lembra? Eu me lembro bem do Edinho Marques. O grande Edinho já Marques. Esteve aqui no Papo News. O Pedro Paulo Eleutério, não sei se lembra do Pedro Paulo. Já não está mais entre nós, não, né? já faleceu. Pedro Paulo Eleutério. Quem mais? Tinha uma menina, rapaz, magrinha. Não estou bem, não sei o que, Nete, o nome dela, Marisete. Eu não sei se é Marisete. Não, eu não lembro. É esse que eu estou lembrando no momento. Bom, e aí ficaste na TV Rondônia quanto tempo? Eu fiquei na TV Rondônia aproximadamente 1 ano e meio. E acumulaste com a rádio? Acumulei com a rádio. Uhum. Depois saí da TV Rondônia, fiquei só na rádio ainda, na Rádio Caiali. E voltei a fazer televisão com o advento da TV Nacional, da implantação da Rádio Obras aqui, né? Mas aí já estavas casado? Já conhecias a tua atual esposa? Já, rapaz, aqui... Agora a pergunta que o senhor faz para todo mundo e deixa todo mundo aí meio constrangido. Como é que o senhor conheceu a sua esposa? Minha esposa eu conheci numa réplica do programa que eu apresentava lá em Manaus, na Rádio Tropical, Peça Bis pelo telefone. Fiz o programa aqui, Peça Bis pelo telefone, na Rádio Rondônia. E ela era uma ouvinte que sempre estava ligando, pedindo música. O nome dela? Joselânia. Dona Josi. Dona Josi. E nesse papo um dia a gente resolveu se conhecer. Eu caí na eguagem de aceitar o convite e até hoje estou comprometido. Quem é que se apaixonou primeiro? Rapaz, eu acho que foi ela. Primeiro porque ela disse que se apaixonou primeiro por causa da minha voz, né?
Mas no visual foi eu. Mas diz que é assim mesmo, né? Mulher se apaixona pelo que ouve e o homem pelo que vê, né? Segundo minha avó que dizia isso. Uhum. E realmente foi o que aconteceu. E aí vocês namoraram quantos anos até Não, nós namoramos 2 dias. No 3º dia ela já foi lá pro meu barraco. E ela muito nova ainda, eu fiquei até com medo de ser acusado de pedofilia ou alguma coisa parecida. Quantos anos ela tinha? Ela tinha 14 anos de idade. Mas que coisa. Eu saía para trabalhar e minha mulher ficava brincando. Hoje o senhor cumpriria algumas penas, com certeza. Alguns anos, o senhor ia puxar alguns anos de cadeia. Mas iriam punir um homem inocente e completamente apaixonado. E apaixonado. E até hoje está com a mesma mulher. Né? Vou para a cadeia por amor. Exatamente. O certo é que já temos aí 4 filhos, né? Vamos lá. Primeiro, a Ariane, a Regina, está fazendo fisioterapia aqui na finca. A Sávia Rejane, a segunda, que está em Portugal, casada, fazendo faculdade lá. De economia. De economia. Terceiro. O Cassiel Cid, 3º filho. Que está em Montenegro, no Rio Grande do Sul, fazendo um curso de Direito lá e trabalhando. E o Samael Natan, que é o filho do coração, um filho adotivo, e chegou na minha casa trazendo muita alegria e felicidade. E bonitão, né? Bonitão. E bonitão, simpático. Nossa grande companhia. E está sempre grudado no Sérgio Melo. Não, colado, esse colou mesmo. É ele do teu lado e o Thales do meu lado. Exatamente, lembra bem. Estamos marcados sob pressão. Exatamente. Eu desconfio até que é a mãe que manda para ele ficar colado, para não deixar muito brincadeira, né? Mas é isso aí. Então, dona Joselane, enfermeira, técnica de enfermagem, está estudando assistência social e trabalha lá na maternidade Mãe Esperança, gosta muito do que faz e é o grande amor da minha vida. Oh, que maravilha, que declaração de amor bonita, Sérgio, que maravilha. A dona Josi realmente merece. Sérgio, a partir daí, você já apaixonado, TV Rondônia, Rádio Caiari, aí depois fosse para Rádio Brás. Muito bem. Já tivesse alguma experiência no serviço público também durante esse tempo? Já. Eu, na época da Constituição do Estado, fui convidado pelo presidente Amisael, presidente da Assembleia Legislativa, né? Saudoso, Amisael Gomes da Silva, para integrar os quadros lá na condição de jornalista, né? Então eu fui contratado como técnico em comunicação social da Assembleia. Lá passei, eu acho que uns 5, 6 anos. No serviço público também tive a honra de ser o seu vice-diretor de comunicação na época do Jerônimo Santana e um pouco antes diretor da DICOM no governo Angelim, né? Depois secretário adjunto de comunicação ainda no governo Jerônimo Santana. E também fui indicado pela primeira vez pelo sindicato. Tu fosse secretário adjunto... Ascânio Selene. Sabe onde é que está o Ascânio hoje? Não sei. Hoje o Ascânio, eu vi na revista Imprensa, na capa da revista Imprensa, ele é hoje o jornalista número 1 do Jornal O Globo. Do Jornal O Globo? É o jornalista mais importante das organizações Globo no que se refere à imprensa escrita, jornal impresso. Você vê, né? É uma honra ter trabalhado então com um rapaz desse. Naquela época o Ascânio é uma figura inesquecível. Ele me apresentar para os amigos dele, disse, olha, isso aqui é Sérgio Melo, meu secretário adjunto, pessoa de confiança, excelente pessoa, só tem um defeito, ele acredita em Deus, ele ainda acredita em Deus, mas é perdoável. Ele era uma grande figura. Um ateu convicto nunca vi, rapaz, é uma figura realmente. E hoje... Ele dizia que o meu defeito era acreditar em Deus. Jornalista, o principal nome das organizações Globo. Eu só lamentei outro dia que ele fez, nessa revista Imprensa, um relato da vida dele e ele excluiu, deletou Rondônia. Deve ter lá suas razões. É como se ele não tivesse passado por aqui. Exatamente. Mas um dia eu cobro isso do Ascânio. Foi meteórico. Ele foi um daqueles que veio, daqueles importados do governo. Dos importados do primeiro ano do governo. Mas era uma pessoa do bem. Era, com certeza. Apesar de ser ateu, era uma... Ele diz que eu sou uma pessoa boa por temperamento e não por convicção religiosa. Eu sou de temperamento bom. Fui criado assim nessa... O Jerônimo Santana, qual é a lembrança que você tem do governo dele, a marca do governo dele?
Até para registrar para a história, a gente tem que remexer um pouco com essa história nossa. Verdade. O Jerônimo Santana foi um dos maiores políticos que já esteve nesse estado. Que foi um dos homens... A marca maior do Jerônimo Santana era a sua convicção ideológica para mim. Foi um homem que, durante o período de oposição ao governo revolucionário que se implantou nesse país, em 64, resistiu às mais tentadoras ofertas de capitular para o sistema e resistiu bravamente. O próprio Amirlande, que hoje está vivo, disse que foi intermediário de muitas e muitos tipos de propostas para que o Jerônimo aderisse ao governo do então coronel Jorge Teixeira, fraquejasse naquela hora para que o partido... Era para calar a voz do Jerônimo. E ele não se calou. Era um dos heróis da resistência no país, né? Foi o primeiro prefeito eleito de Porto Velho, primeiro governador eleito de Porto Velho. Andei com Jerônimo durante a campanha eleitoral. Fiz a campanha dele no rádio e na televisão. Naquela época a Imagem se propôs a fazer um trabalho que exerceu com muita competência nessa área de marketing político, né? Um diferencial, um desafio novo para uma empresa de comunicação que estava realmente se estruturando ainda. E que... Foi o embrião do sistema de imagem de comunicação. Né? O Jerônimo hoje está doente, pobre e esquecido em Brasília, né? E sozinho. Verdade, sozinho. Inclusive, ainda tem uma proposta do Papo News de, se não for possível trazer o Jerônimo aqui e ir até lá, para tentar fazer uma gravação que possa mostrá-lo realmente ainda na sua dignidade de pensador, político. A última entrevista que foi feita com ele foi o Lindomar Garçom, lúcido Jerônimo. Lúcido. Mas acho que essa é uma proposta que tem que ser levada a efeito, viu? Temos que levar a sério essa proposta. Pretendo fazer isso. Rondônia precisa ter isso no seu acervo. O governo do Jerônimo, se você for analisar ainda hoje as bases realmente do que ele implantou principalmente nos 2 primeiros anos do governo de Jerônimo. Do segundo, do terceiro para lá, a coisa começou a realmente embolar um pouco, mas os 2 primeiros anos do governo de Jerônimo Santana aqui ficaram na história. Naquela época que eu fiz a campanha política do Jerônimo, tanto para a prefeitura como para o governo do estado, botei a cara no vídeo, eu saía por aí, recebia muitas felicitações dos simpatizantes, mas aqueles que não gostavam do Jerônimo me olhavam assim. Teve a época que eu pensei até em andar armado, porque tinha uns caras que me olhavam assim, diz que eu sou feio para ver como tu apanha na cara. Era uma coisa assim. E tu passasse a ser a cara daquela campanha. E o pior é que eu nunca fui filiado ao PMDB, né? Mas fiquei a cara do partido durante aquele tempo. Verdade. E até hoje ainda tem gente que se lembra disso. Né? Quando me vê na rua. Foi muito forte a tua participação naquela campanha, porque tudo que tinha que ser dito, demais... Famosos editoriais. Exatamente. Aquilo que era mais contundente, para que não se expusesse a figura do Jerônimo, a gente colocava o Sérgio Mello na boca do Sérgio Mello, exatamente. E o Sérgio Gil Laureano, que também, né, participou na apresentação da campanha. Exatamente. Hoje está por aqui. Né? Outro dia eu a vi. Sérgio, tivesse essa experiência também no marketing político, como uma pessoa atuando no vídeo, da apresentação dos programas. Isto também foi uma experiência marcante na tua vida, pelo que tu está dizendo aí. Verdade. Né? E saí da TV Candelária, da Rádio Brás, por causa de problema político. Armaram Arapuca lá. Eu não lembro disso. Armaram Arapuca. Como assim? A TV... Era o Canal 6. Era o Canal 6, a TV Nacional armou um debate que não era interessante o Jerônimo ir. Eu era o apresentador do telejornal e era o apresentador da campanha do Jerônimo. O Jerônimo não compareceu ao debate, porque não era politicamente, a assessoria decidiu que não era para ele ir naquele debate, que ele não tinha nada a ganhar ali e nem a perder. E a produção da televisão, a direção da TV, fez eu ler um editorial praticamente esculhambando com a ausência do Jerônimo no debate, e eu tive que ler, porque eu era o apresentador do jornal, e era um editorial, e cabia a mim ler o editorial. E era incompatível com ti. Pois é. Aí pegaram o editorial que eu li, na apresentação do jornal,
e colocaram no programa político do adversário. E naquela época no próprio apresentador da campanha do Jerônimo Santana viu que foi uma covardia ele não comparecer no debate e colocou a minha Quem era o adversário? Você lembra disso? Quem era o adversário do Jerônimo na época? Na época era Chiquilito. Era o Chiquilito? Chiquilito, Chiquilito essa. Rapaz, não foi fácil. Eu cheguei naquela imagem de propaganda arrasado. Primeira coisa que eu fiz foi lá com o diretor da TV, uma pessoa que até hoje é minha amiga, pediu pelo amor, rapaz, não faça isso. Era um amigo, o Faide. Grande Faide. Não faça isso, rapaz, não vá pedir demissão. José Faide Ribeiro de Farias. Não, estou demitido, não quero mais trabalhar aqui, não. Isso não se faz, não. Não, rapaz, pensa bem, volta aí. Mas quem é que disse que tu tinhas que ler? Foi ele, cara. Foi ele mesmo. Exatamente. Mas o Faide, ele não era um homem do jornalismo. Não, jamais. Ele fez aquilo certamente chateado. Não imaginou que eu ia chegar a tomar aquela... E talvez não imaginasse também a consequência para ti. Pois é. Que seria, porque o Faide era um cara muito purão assim também, né? Até hoje. Ele não tem essa maldade, o Faide. Mas aí pedi demissão da Rádio Brás por causa disso. E fiz E lá na imagem de propaganda o pessoal te acolheu. Foi, exatamente. Você me deu todo apoio. Sérgio, fique tranquilo aqui. Aí depois foi o surgimento da TV... Candelária. TV Candelária, né, com o sistema RBN ainda naquela época. Nós assumimos o arrendamento da RBN TV Manchete. A Rádio Brás já estava praticamente... E aí o Grupo Simões participou de uma espécie de um leilão, comprou a Rádio Brasa, virou RBN e passaram a retransmitir inicialmente a Cultura, TV Cultura e depois a Manchete. A Rede Manchete. E lá foi aberto o jornal, né? Jornal, exatamente. Tem um telefone tocando ali, Sérgio, me alcança ali. Eu fui apresentar o jornal da RBN, o jornal local da RBN aqui, juntamente com a Arlene, né? Tá lembrado da Arlene Goraeb? Claro. Nossa editora, o Ribamar Fernandes, doutor Ribamar Fernandes, hoje advogado. Né? Teve aqui essa semana. Teve aqui essa semana. Apresentou lá com a gente também, e muita gente da equipe. Saudosa lembrança daquilo. E hoje o nosso personagem é o Sérgio Melo, vítima da pegadinha da semana. Hoje eu estou aqui na Berlinda, né? Sérgio, nós falávamos aqui no intervalo da tua passagem pela TV Candelária. Eu tenho a impressão que fosse o primeiro apresentador de jornal, do Jornal Candelária na época. Né? Jornal Candelária. Já era a Rede Record. Já era a Rede Record. Começou já como Rede Record a TV Candelária. Também ali foi uma experiência nova e interessante. Era tudo muito difícil ainda, né? Não, aqui já fui um pouco mais folgado já da TV Candelária, né? Mas na Rádio Brás, eu costumava brincar dizendo assim, o jornal nacional, o jornal local da TV Nacional era escrito, produzido, dirigido e estrelado por Sérgio Melo. Porque eu fazia pauta, eu fazia reportagem, eu editava juntamente com o Fernandão, nosso querido Fernando Barbosa, e eu apresentava o jornal. E tomara que tinha mais alguém que visse, porque eu tinha que assistir também para ver como é que era Então era tipo aqueles filmes do Zé do Caixão, escrito, produzido e dirigido por Zé Cabogica, né? Era o jornal da Rádio Brás local. Era uma coisa incrível. Depois aportou o nosso companheiro Clóvis Souza, não sei se você lembra, Barbadão, veio de Brasília. Gente fina, ele permanece na Rádio Brás. De vez em quando, nessas viagens presidenciais por aí, eu vejo ele passando. Outro dia vi ele também, alguns anos atrás. Pois é. Sérgio, bom, nessa experiência de TV Candelária, tu tivesse outras experiências. Aliás, nós tínhamos um programa na época que era de pesquisa de opinião, lembra disso? Opinião Popular, um programa bolado por você, como o Papo News, né? É uma caixinha de boas ideias. Na verdade, a imagem propaganda tinha a franquia da Brás Market. Isso. Uma das mais importantes na época, a agência de pesquisa do país, na época ligada à revista Isto É, e nós bolávamos um tema, escolhíamos um tema. Verdade. E, lembra disso? O programa, a dinâmica era mais ou menos essa. Pegava um tema polêmico, por exemplo, hoje poderia ser pautado a questão da homofobia. Então, você é contra ou a favor, existe realmente homofobia? Você pegava fazia uma pesquisa popular, a Brás Market fazia essa pesquisa,
Os dados tabulados eram guardados, colocados em segredo. E era uma pesquisa rigorosamente científica. Exato, científica. Pegava duas pessoas antagônicas, de opiniões antagônicas, e entrevistava no programa, por que ela era a favor, porque era... Aí cada um expunha suas ideias e depois, no final, a gente apresentava o resultado da pesquisa para saber o que pensava a comunidade de Porto Velho a respeito daquele tema. Foi um programa, realmente, nós tivemos pessoas que participaram lá, como o Emir Sfer, esteve lá presente, o próprio Eudes Lustosa, o deputado federal na época, Moisés Benesbi. Muitas pessoas iam lá participar e o programa marcou história. Eu acho que é um tipo de programa que tem uma dinâmica que será sucesso em qualquer época em que ele for estabelecido, viu, Everton? E nunca mais se fez um programa desse tipo. Parecido. E veja bem, um programa desse feito há 25 anos atrás, há 20 anos atrás. Os recursos eram muito precários ainda, muito poucos. Mas fez sucesso. Graças a Deus a gente sempre esteve um pouquinho à frente, né? Exatamente, do nosso tempo. Nós sempre ousamos um pouco mais, né? Verdade. Bom, tu também tivesse outras experiências na área de comunicação, trabalhei na área e trabalho até hoje como assessor de imprensa. Tive a honra de ser convidado pelo então Teodorico, não sei se você lembra do Teodorico, que trabalhou aqui, um dos grandes técnicos do governo, Teodorico, não estou lembrado do sobrenome. Não era o Paraguaçu, não, claro. Era o Teodorico, que era o superintendente da Fiero na sua implantação na época do Miguel de Souza. Me convidou para fazer assessoria de imprensa lá. E na política, nunca pensasse em participar? Eu tive uma experiência, ele conduzido pelas mãos ainda do Miguel de Souza, para disputar um cargo para vereador aqui. Eu me lancei candidato no seu partido. Chegasse a ser candidato, eu não lembrava disso. Você era candidato também a vereador. Mas tu nem fizesse campanha? Não, eu não lembro. Foi na época que teve a primeira expedição aí, a caravana para o Pacífico. Durante o período da eleição eu estava viajando pelo Pacífico. O Sérgio sempre foi um cara tão descansado que nem se preocupou com a campanha. Exato, mas ainda tive lá uns 600 e poucos votos. Muito voto, na época foi bem votado, considerei, mas a minha carreira política morreu no nascedor. Não fez nem campanha? Não fiz campanha. Só lançou o nome? Eu sempre tive uma dificuldade muito grande para exercer esse papel de liderança política. Isso para mim não cai bem. Eu cheguei à conclusão que não é para mim. E Rondônia, nesse tempo todo, Sérgio, que acompanhasse desde a tua chegada aqui no final dos anos 70, início dos anos 80, o que mudou assim? O que tu consideras de positivo nessas transformações todas de Rondônia? Praticamente em todos os segmentos, Everton, Rondônia tem se manifestado positivamente, inclusive até na corrupção, infelizmente, na violência. Quer dizer, no que cresce, você vai pagando um ônus por esse crescimento, que realmente é essa corrupção, essa roubalheira política, essa violência, essa falta de assistência na saúde, esse trânsito caótico que a gente... Mas não são só espinhos, né? Nós temos muitas rosas aí que foram plantadas e cresceram ao longo desse tempo. Hoje me orgulha muito estar aqui no Sistema Imagem de Comunicação, um grupo que cresceu, participei do seu crescimento, venho crescendo junto com esse grupo. E assim como na área das comunicações, na área da... Eu fiz administração de empresas na Unir, cheguei na Unir, passei no primeiro vestibular da Unir quando ainda era CESU, Centro de Estudos Superior de Rondônia. Depois era o embrião da Universidade Federal de Rondônia. Aliás, esse é outro fator positivo, né? A proliferação dessas cursos escolas superiores aqui, né? No estado. Hoje em dia, Porto Velho é um grande centro acadêmico. É uma cidade universitária. É uma cidade universitária, é verdade. Nós temos aí quantas universidades. Você lembra que o terror dos pais é que quando os filhos iam chegando aos 17, 18 anos, é que iam ter que tinha que cortar o cordão umbilical, tinha que mandar o filho para fora, né? Aqui nós tínhamos um núcleo da Universidade do Pará, mas aqueles que sonhavam em fazer um curso mais avançado, mais ousado para a época, como medicina, engenharia, tinha que abrir mão dos seus laços familiares para poder estudar em outros estados. Nós temos fotos aí, não temos? Vamos ver aí, vamos identificar algumas fotos, vamos pedir para o Neto colocar para a gente, vamos ver se o Sérgio lembra, nos ajuda a identificar
o que a gente pode mostrar para os nossos telespectadores com relação ao acervo. Nós sabemos que o Sérgio tem um belo acervo fotográfico e a gente gostaria de poder ver o que tem aí. Então, vamos mostrando essas fotos aí, né? E depois a gente vai comentando. Sérgio, nesse tempo que você está observando a vida do Estado, né? Obviamente que passaram pela tua vida e pela vida de Rondônia, de Porto Velho mais especificamente, muitos nomes na vida pública. Quem é que você considera como a pessoa mais importante e que marcou, alguns que você acha que marcaram a vida pública no Estado e que talvez até nem foram tão reconhecidos assim? Pois é, rapaz, são tantos nomes. Primeiro, inegavelmente, o Coronel Jorge Teixeira de Oliveira. Não tive o prazer de desfrutar assim, de uma intimidade maior com o Coronel Jorge Teixeira, mas tive a oportunidade de acompanhá-lo como repórter em algumas atividades, em algumas visitas de ministros de Estado aqui, até o presidente João Figueiredo, quando esteve aqui, na época da instalação do Estado de Rondônia, aquela solenidade ali no Palácio Presidente Vargas. Sem dúvida nenhuma, um dos grandes nomes que eu posso citar, figura pública, e quem mais? Praticamente criou. Jerônimo Santana ficou na história também, né? Jerônimo Santana, o próprio Amisael, o primeiro presidente da Assembleia Legislativa, o nosso querido Bianco, José de Abreu Bianco. Chegou a governador. Gerou, que foi depois, posteriormente, governador. O próprio presidente da Fiero, que eu tive a felicidade de acompanhá-lo na condição de assessor de imprensa lá na Federação. Virou deputado federal, vice-governador. Miguel de Souza. Uma pessoa idealista, uma pessoa que idealizou aí vários projetos. Eu tive a oportunidade de, ainda trabalhando na Fiero, de ver surgir as primeiras noções dessas usinas hidrelétricas que estão sendo implantadas aqui. Ali foi um berço de grandes ideias que passaram pelo Estado. A questão do gasoduto, que ainda não se concretizou, né? O Cury até vislumbrava a possibilidade da instalação de um polo petroquímico aqui no estado de Rondônia a partir desse gasoduto. Projetos como a saída do Pacífico, essa ferrovia que agora está chegando a Vilhena, mas que na visão visionária do Miguel de Souza deveria chegar até Porto Velho e talvez até o estado do Acre. Sérgio, mudando agora um pouco o lazer, como é que é o cidadão, o pai, o esposo, Sérgio Melo, na hora que as coisas param, o mundo para, o que tu faz, Sérgio? O que tu gosta de fazer? Alguns companheiros da imprensa até me têm assim, companheiros de jornalismo, me têm assim na condição de uma pessoa antissocial. Eu realmente, o melhor lugar do mundo, do qual eu ofereço imensa resistência para sair, é a minha casa. E lá o que tu faz? Quando eu estou em casa, principalmente agora com acesso à internet, se antes eu já me deliciava lendo meus livros lá, que eu gosto muito de ler, agora com esse janelão que se abriu no mundo através da internet, para mim sair de casa, minha própria esposa reclama às vezes, e quando eu saio geralmente é para acompanhá-la em alguma coisa. O Sérgio é o conhecido cara sossegado. Sossegado. Sérgio, não podemos deixar de falar da tua participação lá no Mariri, né? Exatamente. Uma das razões pelas quais eu aceitei vir para Rondônia é porque aqui, na época do convite que o deputado federal Odacir Soares me fez para vir para Rondônia, é que aqui era a sede geral do Centro Espírita Beneficente União do Vegetal, ao qual eu era afiliado já desde Manaus. Conheci o Centro Espírita Beneficente União do Vegetal, o Mariri, ou a UASCA, como se chama, em 1975. Bom, só para as pessoas entenderem, a questão o chá é alguma coisa que está dentro de todo um contexto. Exatamente. Na verdade é um centro espírita, né? É um centro espírita. O chá é um sacramento que é utilizado religiosamente
para efeito de concentração mental pelos adeptos do Centro Espírita Beneficente União do Vegetal. Você se reúne lá no Centro Espírita quantas vezes por semana? 2 vezes por mês. Por mês. Primeiro e segundo sábado de cada mês. E nessas duas vezes vocês bebem o chá. Qual é a quantidade? Para efeito de concentração mental. O chá, cada um tem um relacionamento com o chá. Tem pessoas que bebem um copo cheio, tem outras que bebem meio. Tem outras que... Eu comecei bebendo copo cheio. Hoje eu já tomo assim, 2 litros. Não, uns 2 litros, não, uns 2 litros. Eu tomo assim. Inclusive... Qual é o efeito do chá? É muito mal compreendida essa situação. Pois é. Hoje, vamos desmistificar essa coisa do chá. Vamos ver a questão do Ascânio Seleme, quando me apresentava, que o meu defeito era acreditar em Deus. Hoje, falar de religião já é uma coisa assim meio esquisita. E falar de uma religião que bebe um chá aí é esquisito mesmo. Muito doido. Muitos acham que aquilo é um barato legal, um barato religioso, mas não é assim. Qual é o efeito do chá? O que ele provoca na pessoa? É de ampliação da sua consciência. Ele é tecnicamente definido hoje como um enteógeno. Ele não é um alucinógeno? Não é um alucinógeno. Não é um alucinógeno. Ele é tecnicamente definido como um enteógeno, porque ele abre as portas da sua percepção, amplia a sua consciência para que você tenha uma visão mais clara das coisas e de si mesmo. Porque quando o efeito fica durante quanto tempo no organismo da pessoa? Ou na mente da pessoa? Isso também é muito relativo de pessoa para pessoa. Varia pessoa. Quantos dedos? Mas, não, também não. Não. Independe da quantidade. Às vezes você bebe 2 dedos e tem uma experiência de longa duração. Às vezes bebe muito e às vezes não tem nem efeito. E ali naquela hora, a pessoa que bebe tem visões? Tem visões. Visões do quê? Ali você faz uma ampliação da sua consciência. Na verdade, isso aí deve ser outro programa, né? Esse aí vale um outro programa. Mas, Sérgio... Às vezes você vê o passado, às vezes você vê o presente e às vezes você vê o futuro. Mas o mais importante de tudo que você vê é você ter essa condição de entrar dentro de você mesmo e fazer uma viagem interior ao seu próprio consciente. Mas sempre tem como referência Deus. Sempre tendo referência a Deus, o lado bom das coisas, né? O lado positivo das coisas. Ali você aprende. Olha, eu comecei minha experiência com o vegetal em 1975. De lá para cá, eu comecei a ser um melhor aluno, um melhor pai de família, um melhor filho, um cidadão mais consciente do meu dever, um profissional mais responsável. Então, o sentido de se beber o chá é esse. Eu sei que existem pessoas aí que bebem o vegetal sem compromisso religioso, mas isso aí já é um caso realmente de polícia a partir da legalização que foi feita pelo CONAD recentemente. Está liberado o uso do vegetal para fins religiosos. E não mais do que isso. Né?